mais moderno e tecnológico avião de todos os tempos, como se transformou em um caixão voador. Naquele dia, como um erro de computador mudou o destino de 189 pessoas. Essas perguntas abrem as portas de uma tragédia. Um avião decola do aeroporto de Jakarta. Enquanto os passageiros ainda dormiam, sonhando com planos cheios de vida, os pilotos travavam uma luta mortal na cabine. Em poucos segundos, tudo parecia normal, mas de repente, o nariz do avião começou a ser teimosamente empurrado para baixo por uma força desconhecida. Apesar de todos os esforços dos pilotos, o avião finalmente perdeu o controle e mergulhou nas águas escuras do Mar de Java. Isso não foi um simples erro técnico, mas um mistério trágico de negligência humana. O que estava por trás desse mistério? O que os pilotos não sabiam? Para desvendar todos esses segredos, fiquem conosco neste vídeo. E se histórias dramáticas e instigantes como esta são do seu interesse, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perderem nenhum segredo. Compartilhem também suas opiniões sobre este evento na seção de comentários. Naquela fria manhã de outubro de 2018, o sol nascia sobre Jakarta. O voo JT-610 da Lion Air, um Boeing 737 MAX 8 com 189 pessoas a bordo, 181 passageiros e 8 tripulantes, começou a se mover no céu em direção a Pangkalpinang. Tudo estava normal. Os passageiros estavam relaxados em seus assentos, alguns dormindo, outros admirando o sol da manhã que brilhava pela janela. Para muitos, era apenas mais uma viagem de rotina. Pais indo ver suas famílias, jovens em viagens de negócios, estudantes voltando para suas cidades natais. Eles nem imaginavam que aquela viagem matinal se tornaria o último momento de suas vidas, apenas 13 minutos depois. A situação na cabine era diferente. O capitão Bhavin e Sunej e o primeiro oficial Arvino, pilotos profissionais e experientes, estavam se preparando para o voo, mas sentiam que algo não estava completamente certo. Informações iniciais sobre falhas técnicas no sistema de controle automático do avião haviam chegado antes do voo, mas isso não foi considerado motivo para adiá-lo. Talvez tenha sido o primeiro sussurro traiçoeiro da tecnologia em que confiavam demais. Durante o voo, ao subirem, notaram que o nariz do avião começou a descer continuamente. Isso era um tipo de aviso. Enquanto os pilotos tentavam puxar o avião para cima, o sistema automático parecia desafiá-los, empurrando teimosamente o nariz para baixo. Era como se o controle do pássaro de ferro no céu estivesse escapando de suas mãos. A luta dos pilotos era contra um inimigo invisível. Esse inimigo era um sistema criado para tornar os voos sem piloto mais seguros, o MCAS. Ele foi projetado para baixar o nariz do avião. No entanto, algo deu errado neste voo. Um dos sensores de velocidade e ângulo do avião, o sensor AOA, ângulo de ataque, estava transmitindo informações incorretas. Ele mentia, dizendo que o nariz do avião estava subindo. Na verdade, o avião estava descendo. Isso era um paradoxo. Enquanto os pilotos tentavam levantar o nariz do avião, o sistema reagia de forma oposta com base em informações falsas. Não era apenas uma falha técnica. Era um confronto entre a vontade humana e a inteligência da máquina. Os pilotos tentaram repetidamente retomar o controle, mas a cada vez o sistema automático frustrava seus esforços. Seus treinamentos e experiências não eram suficientes para uma situação como essa. Este modelo de avião, o Boeing 737 MAX, era diferente dos modelos anteriores, e os pilotos não haviam recebido treinamento suficiente sobre o sistema MCAS. Talvez os interesses comerciais das empresas tenham sido priorizados em detrimento das vidas humanas. Para produzir mais rápido, mais barato e de forma mais eficiente, eles comprometeram as regras de segurança. Eles provavelmente nunca imaginaram que a vida dos passageiros seria vítima dessa decisão. Naquele momento, apenas os pilotos sabiam que a cada segundo se aproximavam de uma tragédia. Abaixo, as águas do Mar de Java estavam calmas. Aquele mar, em pouco tempo, engoliria tudo, escondendo o destino de 189 pessoas em suas profundezas. Foi uma vingança. Uma tragédia causada por aqueles que, apenas alguns anos antes, colocaram as regras de segurança em segundo plano, arriscando vidas humanas em nome do progresso tecnológico. O voo durou 13 minutos, mas cada momento, cada decisão, cada erro ocorrido nesse curto período afetaria as vidas de dezenas, centenas de pessoas no futuro.
Agora, esses pilotos estavam sozinhos, indefesos, observando o jovem avião se transformar em uma máquina de morte diante de seus olhos. O que disseram um ao outro no último momento? O que sussurraram em memória de seus entes queridos? Ninguém jamais saberia. Aquela tragédia se afogou nas profundezas do mar. O avião parecia ter sido atingido pela ira do céu. Agora, havia apenas uma escolha: ou perder o controle do avião completamente, ou lutar até o último momento. Os pilotos escolheram o segundo caminho. E isso foi o começo da parte mais terrível da tragédia. Se você estivesse nessa situação, o que faria? Acho que a única coisa que todos fariam seria lutar até o último momento. Talvez este tenha sido o último ato heróico dado para o futuro da aviação. Os pilotos, o capitão Balvin e Sunej e o primeiro oficial Arvino, lutavam contra os teimosos comandos de abaixar o nariz do sistema automático, por um lado, e as informações falsas vindas dos sensores vitais do avião, por outro. Eles colocavam toda a sua força para puxar o avião para cima, mas o avião parecia ser controlado por uma força invisível. Os sons, sinais e luzes de aviso na cabine eram como as notas de uma orquestra de terror. Os pilotos tentaram de tudo, aplicaram todos os procedimentos que haviam aprendido nos treinamentos, mas tudo foi em vão. A cada segundo, eles tinham que enfrentar a realidade de que as vidas de milhares de pessoas terminariam em instantes. Isso foi o resultado de decisões tomadas para produzir um avião mais novo, mais eficiente e mais barato, projetado alguns anos antes. A Boeing não queria ficar para trás na concorrência com a rival Airbus e, por isso, tentou lançar a série 737 MAX no mercado mais rapidamente. Os motores eram maiores, e isso havia mudado a aerodinâmica do avião. Para compensar essa mudança, foi criado um sistema automático chamado MCAS. No entanto, quase nenhuma informação detalhada sobre como esse sistema funcionava e em quais situações ele poderia ser ativado foi fornecida aos pilotos. A empresa se contentou em apenas mencionar a existência desse novo sistema em alguns pequenos documentos técnicos. Como resultado, quando os pilotos se depararam com uma situação inesperada, tiveram dificuldade em entender a fonte do problema. Eles eram, na verdade, vítimas das mentiras de uma inteligência artificial, e não da inteligência humana. Os esforços e a heroica luta dos pilotos eram claramente visíveis na torre de controle de tráfego aéreo no solo. Eles estavam monitorando a trajetória de voo incomum do avião. O avião subia e descia repetidamente, como os últimos esforços de uma alma tentando impedir um suicídio. Cada vez que os pilotos levantavam o nariz, o sistema o empurrava para baixo novamente. Era uma dança mortal. Os controladores na torre tentavam esconder a ansiedade em suas vozes. Enquanto perguntavam, JT-610, qual é a sua situação? A frustração e o desespero nas vozes dos pilotos aumentavam. Na última vez que o contato foi feito, a voz do piloto tremia, transmitindo não um tipo de rendição, mas a amarga realidade do esgotamento dos últimos esforços. Naquele momento, as vidas de 189 pessoas sozinhas no ar estavam penduradas por um fio, e esse fio estava prestes a se romper a qualquer momento. Os passageiros no avião, por sua vez, perceberam que algo estava errado. Todos sentiram a empolgação ao decolar, mas não esperavam um voo tão estável e perturbador. Especialmente nos últimos minutos, a vibração e o mergulho do avião se tornaram ainda mais perceptíveis. Alguns, segurando suas bíblias, oravam, enquanto outros olhavam pela janela, vendo a água se aproximar cada vez mais. Não foi apenas um acidente de avião. Foi uma lição para a humanidade, mostrando como a tecnologia, por mais perfeita que pareça, pode se transformar em um assassino em um instante. Alguns se lembrarão desse evento como a história de pessoas que perderam suas vidas injustamente. Outros, de como nossa confiança na tecnologia nos enganou. A perda de cada vida era o fim de uma família, de um sonho, de um futuro. E finalmente, os pilotos tiveram que tomar uma decisão. Eles tentaram, pela última vez, desligar o sistema automático e controlar o avião em modo manual. Mas essa decisão já era tarde demais. Embora tenham conseguido parar o sistema que empurrava o avião para baixo, a alta velocidade e a proximidade com o mar impediram que a tragédia fosse evitada. O voo durou 13 minutos. Tudo o que aconteceu nesse curto período foi apenas uma parte de uma reação em cadeia que afetou as vidas de milhares de pessoas. No final, a distância entre os esforços desesperados dos pilotos e a superfície do mar diminuiu rapidamente.
O som do avião colidindo com o mar foi um grito momentâneo, mas esse grito não chegou aos ouvidos de ninguém, apenas se afogou nas profundezas da água. O avião, junto com 189 pessoas, desapareceu nas águas escuras do Mar de Java. Naquele momento, foi um dos maiores esforços de suborno, negligência e crime na história da indústria. Nunca devemos esquecer que cada regra de segurança do passageiro, cada treinamento aprimorado, nasce da história de uma vítima. Porque a vida humana se tornou tão sem valor diante dos interesses comerciais? Por quê? Enquanto a fuselagem de metal do avião rasgava a superfície do Mar de Java e desaparecia nas profundezas, as pessoas no solo ainda estavam em choque com o que havia acontecido. O barulho cessou, mas o silêncio do aeroporto no solo enfatizou ainda mais a profundidade da tragédia. Todos esperavam por um milagre. Talvez os pilotos tivessem criado um milagre no último momento. Talvez o avião tivesse permanecido intacto. Mas a superfície do mar não dava nenhum som, nenhum sinal. Apenas algumas horas depois, as primeiras partes recuperadas do mar, pedaços de assentos, pertences pessoais de passageiros, brinquedos de crianças, mostraram que a tragédia era inevitável. Um telefone celular flutuando na água, o anel de uma mulher, o sapato de um homem. Cada um era o fim de uma história. Cada uma das 189 pessoas que morreram tinha uma história diferente. Uma jovem família cheia de planos de férias. Um casal de idosos em uma caminhada. Um pai que enviava seu filho para a universidade, cheio de sonhos para o futuro. Agora, todos os seus sonhos, desejos, vidas, haviam desaparecido nas águas escuras do Mar de Java. As equipes de busca procuraram por dias por pequenas partículas flutuando no mar. Não era apenas uma operação de busca, era um castigo. A natureza parecia estar punindo a negligência da humanidade. E, no final, as coisas mais valiosas foram encontradas, as caixas pretas do avião. Essas caixas, que gravavam sons e armazenavam dados de voo, eram a única esperança de descobrir a verdadeira causa da tragédia. Os dados das caixas pretas começaram a ser analisados, e o que emergiu chocou a todos. As últimas conversas dos pilotos na cabine soaram como um grito nos ouvidos de todos. Eles tentavam entender o que estava acontecendo, mas o avião resistia a cada uma de suas intervenções. Por que está baixando o nariz? Um piloto pergunta ao outro. O MCAS foi ativado, sussurra o outro. Neste breve diálogo, havia tanto surpresa quanto desespero. Nenhum dos pilotos sabia que este novo sistema controlaria o avião de forma tão perigosa. A Boeing praticamente não havia dado treinamento aos pilotos sobre este sistema. Eles apenas se contentaram em mencioná-lo em um pequeno documento técnico. Isso foi um crime. Não foi apenas irresponsabilidade, mas um assassinato. Imagine uma máquina criada pelo homem, como ela assassinou vidas humanas. Investigações mais aprofundadas revelaram verdades ainda mais terríveis. Descobriu-se que o sensor ao ângulo de ataque no avião não estava funcionando corretamente. Ele pensava que o nariz do avião estava subindo e transmitia essa informação falsa ao sistema MCAS. O sistema, por sua vez, acreditava nessas mentiras e empurrava o avião para baixo. Mas este não era um problema relacionado apenas ao último voo. Um problema semelhante havia ocorrido em um voo com o mesmo avião apenas alguns dias antes. Naquela ocasião, um piloto experiente havia conseguido desligar o sistema automático e controlar o avião em modo manual. Embora este incidente tenha sido relatado a Lion Air, o problema não foi completamente resolvido. Apenas uma verificação técnica de alguns minutos foi realizada e o avião foi liberado para voar novamente. A gerência da empresa, talvez, tenha pensado que algumas horas de reparo prejudicariam seus lucros. Talvez eles simplesmente não tenham levado o problema a sério. Afinal, o que poderia acontecer? Tudo era controlado por computador, tudo era automatizado. Agora, esse sistema automático havia tirado a vida de centenas de pessoas. Os verdadeiros culpados desta tragédia ficaram claros a partir dos dados das caixas pretas, documentos e depoimentos de testemunhas. Não havia um único culpado. Era uma cadeia. O primeiro elo da cadeia era a Boeing, que não informou completamente os pilotos sobre o sistema e colocou a segurança em segundo plano. O segundo elo era a gerência da Lion Air, que ignorou as falhas nos voos anteriores e liberou o avião para voar sem reparos. E finalmente, as 189 pessoas inocentes que foram vítimas de toda essa irresponsabilidade. Após a tragédia, as famílias das vítimas iniciaram uma luta legal.
Eles não permitiram que o sangue de seus entes queridos ficasse no chão. Essa luta não era apenas para obter indenização, mas para punir os verdadeiros culpados e evitar que tais tragédias acontecessem no futuro. Algumas famílias entraram com ações individuais contra a Boeing, enquanto outras exigiram que as investigações continuassem em nível governamental. Essa luta durou muito tempo, mas no final, causou algumas mudanças sérias na indústria da aviação. Os voos dos aviões Boeing 737 MAX foram temporariamente suspensos em todo o mundo. Isso não foi apenas um golpe econômico, mas também um golpe na imagem da empresa. Talvez, se não fosse por esse choque, eles ainda continuariam negligentemente. Esta tragédia nos lembra mais uma vez que o valor da vida humana não pode ser comparado com o interesse comercial. Devemos permanecer fiéis à memória de cada vítima. Eles não morreram em vão. A morte deles tornou a aviação mais segura. Eles deram seus últimos suspiros para que fôssemos mais cuidadosos, mais responsáveis. Na sua opinião, quem é o verdadeiro culpado em um evento como este? Apenas uma empresa ou todos que fazem parte desse sistema? Não se esqueçam de compartilhar suas opiniões. A tragédia do voo Lion Air 610 foi o afogamento não apenas de um único avião nas profundezas do mar de Java, mas da consciência de toda uma indústria. Quando as operações de busca e resgate foram concluídas, a água havia devolvido apenas partes do avião e os pertences pessoais dos passageiros. O mar havia levado o destino de 189 pessoas e ninguém havia sobrevivido. Mas as marcas da tragédia não foram apagadas por isso. A tristeza, a raiva e o sentimento de vingança ainda continuavam para as famílias das vítimas. Eles sabiam que a morte de seus entes queridos não era apenas um acidente, mas o resultado de uma cadeia de responsabilidade. Isso não foi apenas um acidente de avião, foi uma prova amarga de como a vida humana se tornou barata diante dos interesses comerciais. Cada informação que saiu das caixas pretas mostrou o quão diferente e negligente a Boeing se comportou. O sistema CAS não foi programado para manter o avião no ar, mas sim para empurrá-lo para baixo. Em cada intervenção do piloto, o sistema se tornava mais teimoso, como se estivesse brincando com vidas humanas como uma máquina de teste. O pior de tudo foi que nem os pilotos nem as companhias aéreas foram informados completamente sobre os perigos potenciais deste sistema. A empresa apenas incluiu esta perigosa inovação em algumas pequenas frases nos manuais de treinamento dos pilotos. A questão nem era essa informação nem sequer foi totalmente transmitida aos pilotos. Mesmo um incidente semelhante que ocorreu com o mesmo avião alguns dias antes do acidente não foi investigado no nível necessário. Tudo isso mostrava como as regras de segurança eram postas em segundo plano apenas para ganhar dinheiro. As consequências desta tragédia foram globais. Países de todo o mundo, um após o outro, suspenderam temporariamente os voos dos aviões Boeing 737 MAX. Esta proibição fez com que centenas de aviões fossem aterrados e mudou os planos de viagem de milhões de pessoas. Isso não foi apenas uma perda econômica. Foi uma crise de confiança para a Boeing. A empresa, que há muitos anos era líder na indústria da aviação, agora se tornou objeto de censura por sua irresponsabilidade e negligência. Este acidente foi um aviso não apenas para Lion Air, mas para toda a indústria da aviação. Mas a lição mais importante estava escondida em outro lugar. Esta tragédia mostrou que, por mais que a tecnologia se desenvolva, ela não pode substituir a inteligência, a responsabilidade e a consciência humana. Cada erro de programação, cada falha técnica, era o resultado da negligência e descuido de uma pessoa. O fim das vidas de centenas de pessoas foi o resultado direto das tentativas de uma empresa de reduzir seus custos de lucro. Os culpados do acidente talvez nunca tenham sido presos por seus crimes. Talvez nunca tenham pedido desculpas às famílias das vidas perdidas. Mas ao não esquecermos a história desta tragédia, colocamos um pouco mais de peso em suas consciências. Devemos permanecer fiéis à memória das vítimas. A morte delas tornou a aviação mais segura. A morte delas mostrou que, embora algumas pessoas fiquem impunes, suas consciências não ficarão em paz. Isso não foi apenas um acidente de avião, foi uma história de traição. Na sua opinião, quem é o verdadeiro culpado em um evento como este? Apenas uma empresa ou todos que fazem parte desse sistema? Não se esqueçam de compartilhar suas opiniões. Este terrível evento criou uma grande onda de protestos contra a Boeing em todo o mundo. As famílias das vítimas se uniram, exigindo não apenas compensação,
mas também justiça. Os processos judiciais duraram anos. As famílias reviviam a dor da perda de seus entes queridos em cada tribunal, enfrentando cada detalhe. A voz deles não era apenas a de algumas famílias, mas um grito que questionava o valor da vida humana em todo o mundo. Cada audiência, cada depoimento, expunha mais uma vez a irresponsabilidade e a frieza da empresa. A tragédia da Lion Air ganhou um significado ainda mais terrível com o acidente do voo Ethiopian Airlines 302, que ocorreu apenas 5 meses depois. O mesmo tipo de avião, o mesmo problema com um caso e o mesmo final trágico. 157 pessoas morreram. Desta vez, a causa também era a mesma: informações incorretas do sensor e o mau funcionamento do sistema ANCAS. 2 tragédias semelhantes, mentiras semelhantes e centenas de vidas perdidas uma após a outra. Isso não foi apenas um erro, foi um crime. Desta vez, as autoridades globais de aviação não puderam mais fazer vista grossa. Países em todo o mundo, um após o outro, suspenderam temporariamente os voos dos aviões Boeing 737 MAX. Essa proibição durou anos até que os aviões fossem tornados seguros. Esta tragédia levantou sérias questões na indústria da aviação e na sociedade como um todo. Qual é o nosso nível de confiança na tecnologia? Como os interesses de uma empresa podem ser priorizados em detrimento da vida humana? Esses eventos nos ensinaram a avaliar criticamente cada inovação tecnológica. Cada algoritmo, cada sistema, cada mecanismo é o trabalho de uma pessoa e, portanto, é propenso a cometer erros e a ser negligente, como um ser humano. As famílias das vítimas não estavam sozinhas em sua luta. O mundo inteiro estava ao lado delas. A luta delas, no final, causou grandes perdas econômicas à Boeing, levou a mudanças na liderança da empresa e revolucionou as regras de segurança da aviação. Sim, essas mudanças vieram de forma trágica, ao custo da vida de centenas de pessoas, mas se essas mudanças não tivessem ocorrido, talvez tragédias ainda maiores tivessem acontecido no futuro. As tragédias do voo Lion Air 610 e do voo Ethiopian Airlines 302 permaneceram como uma mancha negra na história da aviação. Mas, ao mesmo tempo, essas tragédias nos deram uma lição inesquecível: a vida humana é mais importante do que tudo. A tecnologia deve estar a nosso serviço, não nós a serviço dela. E os desejos de lucro de uma empresa nunca devem ofuscar a segurança dos passageiros. Todo piloto, todo engenheiro de avião, todo oficial de aviação deve se lembrar dessas tragédias. Porque cada vida perdida foi um aviso para que os futuros voos fossem mais seguros. Nunca devemos esquecer seu sacrifício. Eu te contei essa história terrível. Agora, eu te pergunto, na sua opinião, à medida que as tecnologias se desenvolvem no futuro, a responsabilidade humana se tornará mais ou menos importante? Não se esqueçam de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Se vocês gostaram da nossa história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Apertem o sininho para assistir a nossas novas histórias. Lembre-se, o verdadeiro valor é manter-se firmemente ligado aos seus valores mesmo nos momentos mais difíceis.